Como o Arthur já falou, meu nome é Daniel, está escrito na minha legenda. Eu acho que a maioria, ou todos vocês, a gente pelo menos se lembra de ter se encontrado alguma vez. Em 2017, eu me convenci, digamos assim, Deus, na verdade, me chamou para estudar teologia. E aí eu saí daí, depois de acho que eu cheguei a participar uns 8 anos da JEC, e eu vim para Curitiba para estudar teologia na FATEV. E a partir de 2018 eu tô aqui em Curitiba. De vez em quando eu apareço aí, pelo menos na época que podia aglomerar as pessoas. Agora já faz. Eu estive na casa dos meus pais não faz tanto tempo assim, só que também só fiquei por lá e tal. Mas é muito bom estar com vocês aqui. E é legal também poder estar tipo, direto de Curitiba aqui. Inclusive, até um negócio que eu queria começar falando. Né? Essa questão de videochamada, de a gente poder se falar à distância, digamos assim, isso não é nada novo, né? Sei lá, deve ter uns 15 anos que isso é algo que tu não precisa ser uma pessoa tipo, com vários equipamentos para conseguir fazer isso. Isso não é nada novo. Só que desde que a gente teve que ficar em casa, a nossa vida mudou um pouquinho e a gente começou a, digamos, ser obrigado a entrar mais nesse meio. A gente estava falando com o Arthur e com a Duda antes também, como eu tô tendo aulas online, e daí cada professor que chega é aquele cara que fala, pô, alguém me ajuda aqui, eu quero compartilhar a tela. E daí ou uma pessoa começa a falar e tá mudo, enfim. A gente começa a aprender e a gente tem que aprender a se virar nesse meio. Só que na verdade não é nada tão novo. A gente que está tendo que lidar com isso de um jeito bem diferente do que a gente vinha lidando. E nesse tempo a igreja como um todo, eu creio que a JEC assim, também toda a igreja de Campinas, na verdade, e as igrejas cristãs estão tendo que se reinventar de algum jeito, né? A gente está descobrindo coisas novas que a gente não sabia sobre a igreja, coisas novas que a gente não sabia, talvez, sobre o nosso grupo, sobre a JEC. Tipo, talvez existiam coisas que a gente achava que precisava ter, e agora que a gente teve que se reunir de um jeito diferente, a gente percebeu que a gente sente saudade das coisas como eram, mas ao mesmo tempo a gente percebeu que, digamos assim, se a gente não está no salão da igreja, também dá de se reunir. É claro que é muito massa estar lá todo mundo junto. Mas se um dia não tiver, se tiver em obra, se um dia a gente não puder usar lá, a, a dá de se reunir, entende? Aquilo não era essencial, apesar de ser muito bom. E isso é só um exemplo de tantas coisas que a gente vem aprendendo um pouquinho diferente nesse tempo. O que a gente precisa mesmo? Né? Tanto como igreja, como JEC, como grupo e como pessoas também. E como a gente já está há um tempo nisso, eu já participei de algumas reuniões da JEC aqui no Zoom, já participei de muitas outras conversas no Zoom, estou tendo as aulas no Zoom, como eu falei. A gente já se acostumou um pouco com esse ambiente agora. E por mais que a gente sinta a falta da presença física, a gente também já conseguiu aprender e perceber que a pregação da palavra, por mais que ela seja diferente, ela não é menos importante, ou ela não fica diferente porque a gente está distante, digamos assim. A palavra de Deus não deixou de ser palavra de Deus, a pregação da palavra está um pouquinho diferente, mas enfim, ela ainda tem o mesmo propósito. E a oração também, quando a gente ora aqui, ela também não é menos oração porque a gente está distante um do outro. É uma oração online, talvez nas primeiras vezes que a gente orou online, a gente achou meio estranho, mas depois a gente percebeu que não deixa de ser oração. É diferente, mas não deixa de ser oração. A palavra de Deus não deixa de ser palavra de Deus. E eu tenho pensado também, como que a gente vai olhar no futuro para esse ano de 2020? A gente gosta agora de pensar como é que as coisas vão voltar a ser, ou como é que vai ser tudo normal, né? As pessoas estão falando que vai ser o novo normal. Mas, enfim, quando as coisas voltarem a acontecer do jeito que a gente estava mais acostumado. Só que eu estava pensando esses tempos, como é que vai ser daqui a, sei lá, 5, 10 anos que a gente olhar de volta para 2020? O que a gente vai pensar desse ano, desse período, sabe? Será que a gente vai sentir como um tempo que a gente perdeu? Talvez porque a gente não conseguiu achar um emprego. Talvez o nosso plano era começar a trabalhar. Daí a gente não conseguiu achar emprego porque a situação está difícil. Ou talvez as nossas aulas estarem sendo online, a gente está se sentindo meio estranho, a gente não está, digamos assim, o ano está muito diferente. Será que a gente vai olhar para isso como um tempo perdido? Digamos, como o Arthur e a Duda também comentaram, o retiro da JEC seria agora nessa semana.
E pelo retiro ser adiado, será que a gente vai olhar para esse ano como Jack e pensar, pô, o ano, tipo, a gente teve que adiar o retiro. Eu sei que aconteceu 2 anos atrás também, mas a gente teve que adiar o retiro. Será que esse ano para Jack foi perdido? Digamos assim, será que a gente vai olhar como um ano que a gente teve que remediar situações e não viver nada novo? Digamos assim, a gente teve que só se adaptar, mas a gente não pensou para frente. E como a gente vai pensar para frente? E quando a gente voltar, será que a gente vai continuar da onde a gente parou? Digamos assim, será que quando a gente olhar 2021, eu quero que seja tudo aquilo que eu esperava para 2020, já que não deu certo, eu vou querer em 2021 ou 2022, não sei. Será que a gente vai querer voltar do jeito que a gente estava? Eu espero que não, na verdade. Eu espero que a gente não continue da onde a gente parou. E sobre isso eu vou falar um pouquinho também, entrando em toda a história bíblica. Quando a gente abre a Bíblia, lá no começo, a gente vê a história de Deus criando a humanidade, criando todo mundo. E ele cria as coisas boas. Ele cria as coisas perfeitas, na verdade. Em Gênesis 3 acontece a queda, que a gente fala, o pecado de Adão, quando na verdade o homem decide se separar de Deus. O homem, ele acha que ele não precisa mais de Deus, ele não quer Deus, porque ele quer a própria autonomia. E quando acontece a queda, quando o homem peca, na verdade, ele não só prejudica a sua relação com Deus, ele não só, a relação com Deus não só é prejudicada, não somente com Deus, mas também a relação com o de Adão e Eva, por exemplo. A relação deles com os animais, a relação deles com a natureza. Todas essas relações que o homem tem, elas são prejudicadas por causa do pecado. As coisas não são mais como Deus tinha criado. E daí lá em Gênesis 12, aí agora eu começo a falar mais sobre o que eu quero falar mesmo, um homem chamado Abraão, na verdade Abrão, antes, quando Deus não tinha mudado o nome dele, ele recebe um convite, uma convocação de Deus, na verdade. Ele é um cara que mora numa cidade, num lugar meio aleatório lá. Ele crê nos deuses lá da terra dele, ele não conhecia Deus, na verdade. Mas Deus escolhe aquele homem e fala para ele: eu quero fazer de ti um povo, a partir de ti eu quero fazer um povo, eu quero que tu abençoes, através desse povo, abençoes outros povos. Eu quero te abençoar para que o teu povo, que vai ser a tua descendência, os teus filhos, os teus netos, abençoem outras pessoas, abençoem outros povos. E, na verdade, o que Deus pede de Abraão naquela hora é: eu só quero que tu saia dessa tua terra e vá para a terra que eu vou te levar. E Abraão não sabia qual era essa terra, não sabia o que ele estava falando, mas ele ouviu esse chamado, essa convocação de Deus, ele foi. E não sabia muito bem do que se tratava essa questão de ser abençoado e abençoar. Ele simplesmente foi. Aí quando a gente segue a história de Gênesis, vai lendo, o que aparece lá é a história de Abraão e de todos os seus filhos. Vai contando como eles, de alguma forma, se relacionaram com Deus, mas como eles também vacilaram durante esse tempo. Como eu falei, desde Gênesis 3, a história do homem com Deus estava meio quebrada, digamos assim. Deus se relacionava com o ser humano, só que por causa do pecado, ele não se relacionava de forma perfeita. O ser humano continuava pecando. Enfim. E a gente vê a história do povo que vai se formando. A família de Abraão, os netos, eles vão parar no Egito. Depois do Egito, eles são libertos de lá por Deus, e Deus estabelece uma aliança com eles. Deus pega aquele povo que ele tinha prometido lá para Abraão, lá no início da história, que é a descendência dos parentes de Abraão, tira aquele povo do Egito, liberta eles e fala: eu vou levar vocês para a terra que eu prometi para Abraão. E ele fala assim: eu só quero fazer uma aliança com vocês, eu vou levar vocês para a terra e eu quero que vocês me obedeçam. E Deus dá todas essas leis que a gente encontra na Bíblia, que às vezes a gente não gosta de ver, não gosta de ler, porque parece muito chato, são só leis, enfim, faça dessa forma, que a gente encontra em Levítico, Deuteronômio, Número, enfim. Esses livros que a gente tenta evitar, na verdade, porque a gente acha meio chato quando a gente vai ler. E Deus dá todas essas leis e faz uma aliança com esse povo. Só que esse povo constantemente continua vacilando. Assim. Deus fala claramente para esse povo que ele espera dele: somente me sigam, somente sigam isso que eu tenho falado para vocês, não adorem outros deuses. E só que esse povo continua vacilando, assim como eu falei, os primeiros filhos, netos de Abraão, o próprio Abraão, vivia vacilando, vivia pecando. Tanto que a gente, quando lê a história do Antigo Testamento, a gente vai ficando com a dúvida, assim, cara, parece que toda vez eles vão lá e pecam, e daí eles falam: pô, desculpa Deus, foi mal, a gente vacilou,
seja de novo o nosso Deus, a gente quer entregar nosso povo a Ti, a nossa vida a Ti. E daí eles vão lá e pecam de novo, a gente lê essa história e a gente até acha meio estranho, assim, tá, toda vez eles vacilam de novo. E daí acontece, daí o povo elege reis, enfim, eles continuam sendo o povo que mora na terra que Deus tinha dado para eles, que Deus tinha prometido lá desde Abraão, que é a terra de Israel. Eles estão lá naquela terra que Deus tinha dado, mas eles continuam, em vez de abençoar outros povos, como eles tinham sido chamados a fazer lá em Abraão, eles estão sendo mais influenciados por outros povos. Deus queria que os outros povos olhassem para o povo de Israel e falassem: esse povo faz algo diferente, esse povo ele vive bem, ele tem misericórdia dos estrangeiros, eles se amam, eles se preocupam um com o outro. O que esse povo tem de diferente? A partir disso, um monte de portas iam se abrir e as pessoas iam perceber algo diferente naquele povo. Assim, o povo de Israel ia começar a abençoar os outros povos que estavam ao redor. Só que, na verdade, o povo não estava conseguindo fazer isso. Vivia brigando, vivia discutindo, vivia sendo influenciado por outros povos, adorando outros deuses. E daí Deus fala por meio de seus profetas, e aí chega na outra parte da Bíblia que a gente também acha meio estranho, quando falar nos profetas, Ezequiel, Jeremias, a gente tem também um pouco de medo, que a gente olha lá e é muito difícil de entender. Mas Deus está falando com o povo de Israel, e falando sobre o pecado do povo de Israel, falando: eu falei para vocês o que eu fiz de vocês, e vocês não têm me amado, vocês têm feito outras coisas. E aí, de novo, a gente tem um certo receio de chegar nessa palavra, porque ela é estranha para nós. Mas Deus vai lá e fala para esse povo que, como castigo para aquilo, ele tiraria o povo da terra que eles tinham, que Deus tinha dado para eles. O próprio Deus tinha dado a terra de Israel para esse povo, mas esse povo não estava vivendo o que Deus esperava deles. Aí Deus pune esse povo por meio de um outro povo, que era da Babilônia. Eles vieram, conquistaram essa terra de Israel e levaram para longe essas pessoas de Israel. Não foi assim do nada que aconteceu. Como eu falei, desde os profetas eram a voz de Deus para o povo. Eram aqueles caras que falavam: olha, Deus está falando, vocês têm se afastado de Deus, vocês não têm feito aquilo que ele falou. Isso durou muitos anos, na verdade. Esse povo vai para a Babilônia e é levado. Na verdade, a estratégia dos babilônios era pegar os povos e separar, porque se as pessoas não estivessem juntas, elas não iam conseguir se rebelar. Digamos assim, se eles capturassem todos nós, eles iam levar um para cada canto, porque a gente não ia ter os nossos amigos, o nosso povo que fala a mesma língua, para que a gente pudesse fazer um plano, digamos assim: não, a gente vai se rebelar, a gente vai fugir daqui. Eles separam o povo e muita gente do povo de Israel vai para a própria Babilônia, que é a terra daquele povo que conquistou eles. E chegando lá na Babilônia, esse povo de Israel, o povo de Deus, ele fica muito triste, porque ele começa a perceber, e a gente sabe um pouco como é que é. Ele fica muito triste porque ele percebe tudo que ele tinha e tudo que Deus tinha oferecido para eles, e como eles tinham vacilado várias vezes. Como eles tinham vacilado tanto na terra. No tempo que eles tinham a Deus, eles recusaram a Deus. E eles estão lá na Babilônia muito tristes. E tem o Salmo 137, eu vou ler para vocês, versículo 1 a 4, que explica um pouquinho disso. Vou ler. Junto aos rios da Babilônia, nós sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali, nos salgueiros, penduramos as nossas harpas. Ali, os nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Estão lá eles na Babilônia, e os caras que capturaram eles falam assim: canta pra gente essas músicas que vocês tinham na terra de vocês. Eu sei, eram povos diferentes, eles tinham costumes diferentes. Canta pra gente o que vocês cantavam lá. Falem pra gente o que vocês cantavam. Eles falam: como é que a gente vai cantar essa canção? A gente não tá se sentindo, tipo... É uma canção de alegria, não tenho vontade de cantar. Eu fui capturado aqui, eu tô preso aqui, tô sendo escravizado aqui. Eu tenho saudade da terra que Deus tinha me dado, que eu não tinha valorizado. É basicamente o que eles estão falando, assim: eu não quero cantar. E eu até tinha uma situação um pouco parecida. Eu já participei um dia aqui na Jack, que teve o Louvor Online, que a Kátia e a Cris fizeram, e foi muito legal estar no Louvor Online. Só que aí, às vezes, eu não sei se aconteceu com vocês, eu tive outras oportunidades também no Louvor Online, a gente começa a cantar
E daqui a pouco a gente percebe que a gente está sozinho na sala ou no quarto, e daí a gente vê que está saindo só a nossa voz, a gente percebe, tipo, fica com a cara um pouco de vergonha, assim, putz, eu tô cantando alto e não tem ninguém do meu lado, digamos assim, não tô no meio de um monte de barulho, tá todo mundo me ouvindo. Daí dá uma saudade de estar no meio da galera, porque, digamos, se a gente tá lá na Jack e a gente tá cantando, a gente pode cantar alto e ninguém tá ouvindo, tá todo mundo perto. É quase uma sensação assim, eu posso até cantar, só que não é a mesma coisa, tem? É legal, mas, enfim, era o que o povo sentia. Eu posso cantar essa música, que é a música que eu sempre cantei, mas agora eu tô meio perdido, eu não quero. E nessa época, talvez essa galera podia ter pensado, cara, esse é o fim. Deus nos criou para um propósito, como um povo, né? O pessoal podia pensar naquela situação. E agora a gente foi capturado, agora a gente não é nada, agora a gente está perdido, a gente está escravizado. Podia ser um momento que o povo de Israel pensou, agora já era. Deus nos rejeitou porque a gente não serviu a Ele e agora a gente não tem mais o que fazer. E aí, bem nessa época, vem uma palavra muito legal do profeta Jeremias, de novo um daqueles livros que eu falei dos profetas que a gente tem um certo medo de chegar em ler, que ele diz no capítulo 29, os versículos 4 a 7, o seguinte: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas. Daí dá um puladinho, multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. O povo estava desanimado e, na verdade, o povo não estava com vontade de viver do jeito que eles viviam, digamos assim. Eles não estavam na terra deles, então eles não queriam construir casas, eles não queriam plantar, digamos assim, eles não tinham motivação para fazer nada de diferente. E Deus vai falar para eles, ele surpreende eles. Olha, eu continuo aqui. O Deus que eles sentiram talvez que tinha abandonado eles por causa do pecado deles, Deus fala para eles: construam casas, habitem nessas casas, plantem árvores, comam os seus frutos, casem-se. Tipo, ele basicamente fala: vivam e olhem por essa cidade, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dessa cidade. Eles estão em outro lugar, eles estão em outra situação, e Deus fala para eles: vivam, vivam, façam o seu melhor, vivam, continuem vivendo, tipo, se motivem. Eu continuo aqui e eu continuo com você de uma forma. Naquela época, essa questão de deuses, de divindades, era muito atrelada à Terra. Então, tipo, as pessoas, digamos, de Florianópolis tinham um deus, as pessoas em Curitiba tinham outro deus. E o povo também sentia isso. Se eu não estou na minha terra, eu não estou com Deus. E Deus fala para eles: eu estou com vocês, eu sou o Deus de toda a terra. Eu quero que vocês vivam. E daí, no meio do exílio, que é chamado esse tempo que o povo foi expulso da sua terra, Deus fala para o povo viver. E a missão de Israel, que antes era abençoar outros povos, que eles não estavam conseguindo cumprir, ela continua sendo a missão de Israel, porque Deus continua querendo usar aquele povo. Só que em vez de usar eles na própria terra, agora eles estavam no meio de outras pessoas. Eles estavam no meio de outro povo. E Deus fala: vivam, prosperem, e aquilo que vocês fizerem vai ser bênção na vida daquelas pessoas. Se vocês prosperarem, se vocês orarem, se vocês viverem aqui, esse povo vai ser abençoado. Deus continua vivendo a missão dele. Por que Deus queria abençoar um povo para que abençoasse outras pessoas? Porque, como eu falei, o relacionamento do homem e de Deus tinha sido, de alguma forma, quebrado. E Deus queria usar um povo e uma galera para que ele pudesse se reaproximar do homem. É interessante que o povo de Israel estava numa situação que ele não queria estar, ele estava exilado, mas Deus continuava ali, querendo fazer o seu propósito, querendo fazer aquilo que ele pretendia fazer. Aquilo não deixou de ser verdade. Aquilo não deixou, a missão que Deus queria daquele povo, que ele tinha convocado aquele povo para fazer, não deixou de fazer. E agora eu vou falar outro exemplo que vai ser um pouquinho mais rápido, porque eu não vou precisar contar toda a história. Eu falei agora do Antigo Testamento, né? Depois esse povo voltou do exílio, Deus recolocou esse povo na terra deles, ele levou pessoas que reconstruíram Jerusalém, e depois a gente chega no tempo de Jesus. No Novo Testamento, existe uma situação bem parecida e bem diferente ao mesmo tempo.
Em Atos, os discípulos de Jesus, né, na verdade, Jesus volta aos céus, ele fala que vai enviar os seus discípulos para Samaria, que era uma terra próxima, né, para Jerusalém, que era onde eles estavam, para Samaria e para todos os cantos da terra. Eles falam assim, para todos os cantos da terra eu vou levar vocês, para que anunciem a minha mensagem. Só que, no primeiro momento que Jesus volta, isso não acontece. Digamos assim, os discípulos ainda estão muito confusos, eles não sabem muito bem como fazer isso. Jesus tinha dado todas as instruções para eles, mas a gente sabe, se a gente lê as histórias dos discípulos, a gente vai enxergar que eles são bem parecidos com a gente, na verdade. Eles têm medo, eles têm dúvida, e na verdade, às vezes eles ouvem uma palavra bem clara e eles ficam, será que era isso mesmo? Não sei não. Mas ele envia os seus discípulos e ele volta. O tempo vai passando e os judeus, que eram aquele povo, o povo de Israel no primeiro momento, eles se dividiram. Alguns deles acreditaram em Jesus e acharam, Jesus realmente é o cara que trouxe a minha mensagem pra gente, Jesus era aquele que a gente estava esperando que viesse. E outras pessoas daquele mesmo povo, o mesmo povo que tinha sido exilado da Babilônia, que voltou para Israel, outros deles não acharam, não, esse Jesus aí é uma farsa, esse cara aí não tem nada a ver. Esse cara veio causar tumulto, ele veio bagunçar a gente. E aí começou esse conflito entre os cristãos e aqueles que continuaram os religiosos, que falam na Bíblia. Aqueles que eram do judaísmo e que não aceitaram a mensagem de Jesus. Aí em Atos capítulo 7, conta a história de Estevão, que é um cara cristão que creu em Jesus e que anunciou Jesus e que por isso ele foi morto. É uma história bem forte, porque ele vai falando e ele não para de falar sobre a história de Jesus. E toda essa história, um pouquinho que eu contei para vocês, ele conta de um jeito diferente. Mas ele fala assim, cara, Jesus era o que veio para nos salvar, veio para reconciliar a gente com Deus, já que a gente não conseguia fazer por nós mesmos. E esse cara fala, não, esse Estevão tá falando doideira, ele tá causando tumulto, ele tá... a gente tem que se livrar desse cara, porque ele tá causando muita bagunça. Daí eles matam Estevão. Isso aconteceu no capítulo 7 de Atos, né? Aí é interessante, eu vou ler para vocês o começo do capítulo 8 de Atos. Eu vou ler do versículo 1 a 8. E Saulo estava ali, consentido na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciavam Cristo. Quando a multidão viu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíram de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. De novo, existe um povo que era crente em Deus, que creu na mensagem de Jesus. Esses caras começam a ser perseguidos, eram amigos, eram apóstolos de Jesus, assim como Estevão. E Saulo, que depois viria a ser o Paulo, que a gente conhece, que se converteu, mas nesse momento ele era um cara, ele era desses religiosos, que era do povo, mas que achava que Jesus era só um causador de tumulto. Ele estava seguindo os cristãos. E os cristãos, eles são obrigados a fugir. Eles estavam em Jerusalém, lá perto dos religiosos, e esses caras queriam matar eles. Então eles tiveram de sair, eles tiveram de fugir, eles não tinham outra alternativa. É interessante que quando começa essa perseguição aos cristãos, eles começam a se espalhar. E para onde eles vão? Para Samaria e depois para todos os confins da terra, que era o que Jesus falou que ele enviava os seus discípulos a fazer. É interessante que no momento que acontece uma coisa que os próprios cristãos não esperavam, eles são enviados, digamos assim, ou são de alguma forma empurrados para fora do lugar onde eles estavam, e lá eles começam a pregar a mensagem. Esse texto que eu li cito o exemplo de Filipe. Primeiro falar que aqueles que haviam sido dispersos, ou seja, aqueles que foram expulsos da terra, eles começaram a andar e fugir, mas eles começaram a pregar a mensagem por onde eles passavam. E daí Filipe, que é o caso que aparece ali, ele foi para uma cidade e anunciava Cristo. Daí, depois conta tudo o que aconteceu e fala no final, assim, houve grande alegria naquela cidade. Justamente no momento que a igreja foi perseguida, que os discípulos foram perseguidos, a igreja se expandiu, ela saiu do seu lugar e foi indo. De novo,
Assim como no Antigo Testamento, que eu falei, aquela toda a situação, nenhum daquelas pessoas do povo de Israel queria estar na Babilônia, nenhum deles queria sair da sua terra. Mas Deus tirou eles da terra deles e usou uma circunstância que eles não queriam viver, um negócio que eles não queriam passar, para ensinar para eles novas coisas. Agora eles estavam na Babilônia e eles podiam abençoar ainda, porque Deus continuava vivendo aquele plano que ele tinha para o povo. Deus usou aquela situação para ensinar ao povo uma nova coisa. No Novo Testamento, que a gente acabou de ler, de novo, por mais que Jesus tenha falado para os seus discípulos que eles iam ser perseguidos, eu garanto que nenhum deles queria ser perseguido. Como eu falei, eles eram pessoas muito parecidas com a gente. A gente sabe, se a gente olhar os evangelhos, a gente vai ler, a gente sabe que isso vale para a gente também. Que talvez por causa da nossa fé a gente vai sofrer perseguição. Mas eles não queriam ser perseguidos. Ainda assim, quando eles estavam sendo perseguidos, Deus usou esse momento para chacoalhar eles e falar assim, cara, é isso que eu queria de vocês. Saiam de Jerusalém, vão pregar o evangelho, porque é isso que eu queria de vocês, é isso que eu enviei vocês a fazer. E Jesus enviou o Espírito Santo para capacitar esses discípulos a fazer. Então, em duas situações, as pessoas estavam vivendo coisas que elas não esperavam, circunstâncias difíceis, circunstâncias que elas não queriam. Deus usou aquilo para chacoalhar o seu povo e mostrar, digamos assim, Deus não mudou, mas ele mexeu com o seu povo e mostrou coisas novas. Ele falou assim, cara, eu queria que vocês fossem parte da minha missão. Deus tinha uma história e uma missão, se reconciliar com o homem depois que o homem pecou. E ele fala assim, cara, eu queria que vocês fizessem parte, mas vocês não estão fazendo parte de vocês, digamos assim. E aí chacoalha o povo e fala assim, cara, é assim que eu quero que vocês vivam. Eles estavam lidando com situações ruins, as pessoas, e tiveram que perceber novas coisas. Nesse momento que a gente está vivendo, é um momento diferente, é uma circunstância que ninguém queria estar vivendo. Eu sei que depois que passa um tempo a gente percebe coisas boas, assim, tipo, até que tipo, foi bom passar um pouco mais de tempo em casa, não sei o quê. Foi bom não ter aula um tempo, não sei. Mas ninguém escolheu, digamos assim, o que a gente está vivendo. Só que ao mesmo tempo, como eu falei, de dois exemplos na Bíblia, Deus sempre usa os momentos assim um pouco diferentes para nos chacoalhar de alguma forma, para nos mudar, para mudar nossa percepção, para mudar o que a gente entende que nós, quem a gente entende que nós somos, quem a gente entende sobre a nossa vocação. Tipo, cara, o que eu estou fazendo da minha vida, digamos assim, sabe? Tipo, o que eu penso pro meu futuro? Deus usa um pouquinho disso para nos chacoalhar, Deus usa isso para mostrar, digamos, como eu falei para Jack, uma nova perspectiva. Cara, as coisas podem, tipo, digamos, a gente percebeu o que é aquilo que é essencial. Deus chacoalhou um pouco, digamos, a igreja como um todo. A igreja percebeu, cara, a gente pode fazer isso online, a gente percebeu que aquilo que a gente fazia, a gente não está mais fazendo, não está fazendo falta, mas por outro lado, a gente descobriu que a gente pode se conectar com as pessoas de outro jeito e que isso tem sido uma bênção, sabe? Nesse momento que ele enviou a gente para nossas casas, Deus enviou a própria igreja, assim como no Antigo Testamento, ele enviou a gente para nossas próprias casas. Ele fez perceber, talvez para aquela pessoa que trabalha demais, que essa pessoa precisa passar mais um tempo em casa. Não só pelo descanso, mas também pelo descanso, mas porque ela precisa passar tempo com a família, precisa investir tempo na família. Ele ensinou para aquele que não queria ficar em casa, que ele precisa ficar um pouco em casa. Ele enviou a gente para que a gente também vivesse uma coisa diferente, para que a gente, se a gente não queria se relacionar talvez com nossos pais, se a gente não queria ficar o mais tempo possível longe dele, Deus mandou a gente para nossas casas e nos obrigou a ficar lá e nos incomodou, mas isso foi bem, para a gente perceber também como ele tem nos ensinado bastante. Ele nos enviou para nossas casas para perceber que às vezes a gente não precisa ir na igreja literalmente para estar vivendo aquilo que ele quer que a gente viva para ele. Ele nos enviou para nossas casas para que a gente percebesse como é que é a vida dos nossos vizinhos e que talvez aquilo que a gente tem em Deus a gente pode compartilhar com os nossos vizinhos. Deus tem uma história e Deus tem uma missão. Quando a gente fala a palavra missão, a gente não está falando só digamos, uma aventura da igreja que quer evangelizar pessoas, tipo, chamar pessoas a crer em Deus por qualquer motivo. Deus, desde o Antigo Testamento, está querendo se reconciliar com o homem. O homem pecou e se separou, e o relacionamento de Deus com o homem foi, de alguma forma, rompido. Ele não é mais o relacionamento que era antes do pecado. E a missão de Deus, na verdade, desde o tempo todo, foi querer restabelecer esse relacionamento.
O povo de Israel foi a primeira, digamos assim, foi como Deus começou a fazer isso. A partir de vocês, eu quero que vocês ensinam, eu quero que as pessoas enxerguem a mim, no povo, e quero que vocês aprendam. E esse povo falhou, porque esse povo eram pessoas como nós, pessoas que são teimosas, pessoas que são desobedientes, pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas às vezes, a gente não está bem afim, ou a gente prefere fazer o que a gente quer, a gente não quer saber muito de Deus. E daí ele enviou Jesus, finalmente, que foi o único cara que foi capaz de obedecer a Deus plenamente. Ele enviou Jesus porque ele estava, através de Jesus, trabalhando nessa própria história, na reconciliação dele com o homem. Jesus obedeceu como nenhum de nós consegue obedecer. Ele morreu para pagar pelo nosso pecado e para mostrar e para pagar por aquilo que a gente não podia pagar. Toda essa nossa falha, todo esse pecado, tudo isso que nos separava de Deus, Jesus morreu e ressuscitou para provar que ele venceu essa morte. E através de Jesus e do Espírito Santo, a gente vive a reconciliação com Deus. Deus se reconcilia com a gente para que a gente possa de novo se relacionar diretamente com Ele. Só que ele continua em missão, porque agora ele quer que esses discípulos que viveram isso, que se reconciliam com Ele por meio de Jesus Cristo, possam anunciar para as outras pessoas. Para tantas pessoas que estão sofrendo nesse período difícil, talvez pessoas que estão perdendo gente próxima, talvez pessoas que estão com depressão, talvez pessoas que perderam emprego, talvez pessoas que não têm perspectiva nenhuma no futuro. Deus ele quer se reconciliar com essas pessoas também. Só que ele usa a gente, do nosso jeito que a gente é, e transforma a gente para que a gente possa fazer parte dessa missão. Por isso a missão não é uma aventura da igreja, não é uma aventura minha, eu não vou ser, tipo assim, eu não quero ser missionário para viver uma missão que é tipo, na verdade é só um jeito que eu quero aventurar a minha vida e fazer algo. Não, Deus tem chamado a gente para fazer parte da história que ele já tem planejado, que ele já tem vivido. Ele quer usar a gente para que a gente possa falar dessa reconciliação, que a gente possa falar para as pessoas, cara, Deus quer se relacionar contigo. Por meio de Jesus Cristo, a gente pode conversar com Deus, a gente pode ter a Deus, a gente pode criar e ganhar uma perspectiva diferente na nossa vida. E uma coisa que é muito louca dessa história é que quando a gente se insere na história de Deus, e quando a gente faz parte dessa história, isso muda a nossa vida e a nossa perspectiva. Só que, digamos, isso muda a nossa realidade agora, que a gente está online, está em casa, mas quando a gente voltar às coisas presenciais, quando as coisas voltarem ao normal, a gente vai estar na mesma missão e na mesma história. A gente vai viver circunstâncias diferentes. Como eu falei naquelas histórias, a gente vai ser desafiado em circunstâncias diferentes que a gente não espera. Mas a história continua a mesma, a missão de Deus continua a mesma. E a gente vive e trabalha para fazer parte dessa história que Deus nos dá o privilégio de fazer. A igreja de Cristo, a gente como a JEC, a igreja de Campinas, toda a igreja de Cristo é mobilizada e é chamada. Vamos se adaptar a essas novas circunstâncias, mas vamos continuar sendo bênçãos. Vamos pregar essa mensagem, vamos falar da reconciliação, vamos falar que Deus, para as pessoas que Deus as ama e que Deus as quer perto deles. E aí uma questão que eu queria trazer a partir de tudo isso, né? Como eu falei, Deus tem ensinado alguma coisa para a JEC. Digamos assim, que não é algo claro, assim, Deus tem ensinado que a gente não vai se reunir presencialmente. Não, não é isso. Mas Deus tem chacoalhado, digamos assim, a JEC de alguma forma, assim, cara, as coisas podem ser feitas diferentes, mas a gente ainda está no mesmo, a gente continua vivendo a Deus, a gente continua nessa mesma missão, a gente continua com esse mesmo propósito. Talvez ele tenha mostrado algumas coisas essenciais, outras não. A mesma coisa para a igreja de Campinas como um todo, a mesma coisa para toda a igreja. Só que ao mesmo tempo Deus tem, de alguma forma, mexido com todos nós. Eu não sei exatamente o que Deus quer ensinar para todos nós, na verdade, tipo, pessoalmente para cada um de nós. Na verdade, é algo que eu tenho tentado descobrir na minha vida. O que Deus quer mexer nesse momento, a partir disso que eu tenho aprendido, nesse período específico diferente. Talvez, o que Ele quer mexer na minha vida? O que Ele quer me ensinar sobre a minha vocação? O que Ele quer me ensinar sobre quem eu sou, sobre os meus relacionamentos, sabe? O que Deus quer fazer na minha vida? Que talvez eu não teria percebido num tempo normal, mas eu percebo agora. Talvez a gente perceba quais são os nossos ídolos, digamos assim, que a gente morre de medo quando a gente é ameaçado por isso. Talvez a gente perceba que as prioridades que a gente estava dando, que essas prioridades não faziam tanto sentido assim.
para cada um de nós, Deus tem usado esse tempo para nos desafiar, para nos chacoalhar de alguma forma. Eu não posso dizer exatamente o que Deus quer te ensinar, mas com certeza, com certeza isso tem a ver com a nossa participação dentro da história, que Ele mesmo tem proposto que a gente faça parte. Ele mesmo nos chama para fazer parte de uma história que é uma história maior do que a nossa. É um propósito que é maior do que qualquer propósito. É maior do que que a gente pode querer como carreira, como futuro. Na verdade, é uma história que é a história de Deus no mundo. O que Deus quer ensinar para cada um de nós? Não sei, mas a palavra de Deus está aí, a oração está aí, o discipulado, são coisas muito importantes para que a gente possa perceber o que Deus está nos mexendo, em que áreas que a gente está aprendendo, em que áreas que a gente está sendo mexido nesse momento. Eu acho que a partir disso, quando a gente perceber o que quer que Deus quer nos ensinar, e quando a gente voltar, as coisas não vão voltar da mesma forma. A gente não vai querer parar ou continuar da onde a gente parou. Porque a gente vai ser de alguma forma transformado também as nossas expectativas. Essa mensagem que eu queria trazer hoje, eu queria ainda, antes de abrir o tempinho para quem quiser comentar alguma coisa, eu queria orar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado porque a gente percebe na tua palavra, Pai, que tu tens desafiado o teu povo, que tu tens desafiado as pessoas sempre, Pai, nas circunstâncias mais estranhas, mais difíceis. E a gente pode saber também por meio da tua palavra que tu nunca é pego de surpresa, Pai. A gente percebe que tu nos ensina, Pai, tu nos chacoalha, mesmo com as coisas que a gente talvez não gostaria de viver, mesmo em meio a sofrimento, mesmo em meio a dificuldade, Pai. Tu nos mostra, Pai, aquilo que realmente deveria ser a prioridade, aquilo que a gente precisa, aquilo que é essencial, aquilo que não é essencial. Obrigado porque tu tens também, de alguma forma, transformado a JEC, a Igreja de Campinas como um todo nesse momento, Pai. Tu tens também transformado e mudado a nossa vida pessoalmente, Pai. Que a gente possa descobrir e se desafiar, Pai, por meio da Bíblia, Pai, da tua palavra, por meio da oração, por meio do relacionamento contigo, o que tu queres nos ensinar nesse tempo, Pai, para que a gente não volte querendo voltar como a gente era antes, mas que a gente possa, de fato, nos desafiar e perceber como que tu queres que a gente faça parte da tua história. Obrigado pelo sacrifício de Jesus na cruz, pela sua ressurreição, que nos permite nos reconciliarmos contigo, Pai, que pelo teu Espírito Santo, Pai, por meio disso a gente pode conversar diretamente contigo, Pai. A gente pode ser sincero do fundo do nosso coração com aquilo que a gente sente, os nossos medos, as nossas angústias, e pode conhecer mais de ti. Que tu possa fazer a tua obra na nossa vida, Pai, na nossa realidade, Pai, na JEC, em cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.